Salmo 122, diz o seguinte: alegrei-me quando eu recebi o convite, quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Ó o convite. Um dia você não recebeu esse convite? Recebeu. E hoje você está aqui, na presença de Deus. Então o salmista diz: é uma alegria, é um prazer, é uma satisfação, é um privilégio, é um gozo permanente ir na casa de Deus. Sabe por quê? Porque aqui a gente tem um encontro com o Criador. Você imaginou que privilégio? Eu disse de manhã que como é bom você, de vez em quando, rever um amigo, um conhecido que há tempo você não via, e de repente você vai na casa dele. É tão gostoso que a hora passa e você não percebe, porque começa a conversar, começa a ver lembranças de momentos, histórias que viveram junto, e aí aquela confraternização ali te dá um certo prazer, quando você tem uma amizade de verdade, uma amizade sincera, uma amizade honesta. Você gosta e quer estar com uma pessoa amiga, e a hora passa e você não percebe. É verdade ou não é verdade? Agora vamos jogar isso para cá. O convite para a gente estar na casa de Deus. Que prazer! Que momento é esse? Então você não pode vir para cá como se você fosse obrigado. Tem um ditado aí que obrigado é pau de arrasto. Eu não posso vir aqui obrigado. Não, eu tenho que ir por causa do pai, por causa da mãe, por causa disso. Não. Eu tenho que me preparar de manhã até a noite, porque eu vou ter um encontro com o Todo-Poderoso, com aquele que é santo, com aquele que é eterno, com aquele que é bendito. Eu vou entrar na presença de Deus. E ele disse: onde 2 ou 3 pessoas se reunirem no meu nome, no meio deles eu. Quem tem dúvida que Deus está aqui? Ninguém. Por quê? Porque nós estamos aqui com mais de 2 ou 3. Quem está aqui comigo em nome do Senhor? Quem está comigo aqui? Olha aí, olha que maravilha. Vamos dar uma salva de palmas para ele? Olha que maravilha. Agora tem uma coisa: a gente precisa se preparar para esse momento que a gente se reúne na presença de Deus. Não se vai na presença de Deus de qualquer maneira, de qualquer forma. Como você não vai na casa de um amigo de qualquer maneira, de qualquer forma. Você precisa se preparar. Qual é o preparo? Bom, vamos começar de manhã. Vamos começar de manhã. Hora que a gente acorda. Tem gente que diz assim: hoje eu me levantei com o pé esquerdo. Eu não, sempre levanto com os dois. Conversa só com um. Mas ele está dizendo, já começa falando, agindo de forma diferente.
do normal. Primeira coisa, quando você acordar amanhã e abrir os olhos, você vai dizer: Deus, eu te amo. Deus, eu te adoro. Deus, eu não posso viver um minuto fora da tua presença. Isso é real, gente. E o interessante é que você fala e Deus ouve. Aí você fala para Ele: Deus, eu não sei o que vai acontecer comigo durante esse dia. Quem sabe? Você levanta de manhã e já sabe tudo que vai acontecer com você, sabe? Não. Eu não sei, Senhor, mas uma coisa eu sei: o Senhor na minha vida, o Senhor guiando meus passos, o Senhor iluminando o meu caminho. Eu vou vencer esse dia na tua presença. Olha aí, ó. Isso começa de manhã, quando a gente levanta. Aí a gente vai tomar o café da manhã, a mesa está posta para tomar o café, e a gente faz o quê? Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Sabe por que a gente vai agradecer? Porque tem muita gente que não teve onde dormir e nem um café para tomar, mas nós temos. Então nós agradecemos. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, para mim ser mais breve, porque nessa caminhada que eu estou aqui, nós vamos até as 4. Não sei até 4 para onde, mas vamos. Veja bem, o que eu estou dizendo para você? Que o bom culto do final de semana começa todos os dias, você na presença de Deus, feliz e alegre servindo o Senhor. Sabe por quê? O ontem, por mais que você viveu bem ontem, mas o ontem não volta mais, já passou. O amanhã talvez não venha. Aí, ó. O ontem já foi, o amanhã ninguém sabe se vem ou não. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, ó: hoje é o dia que o Senhor Deus fez, alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Cada dia é um dia que Deus preparou para você viver vitorioso. Cada dia é um dia que Deus preparou para você viver de vitória em vitória. Cada dia é o dia que Deus preparou para você ser feliz e alegre na presença santa do Eterno. Olha que maravilha! Então todos os dias, por mais que a gente tenha que enfrentar a batalha, por mais que a gente tenha que enfrentar a luta, por mais que a gente tenha que enfrentar a dificuldade. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, olhem para mim. Ficar emburrado vai resolver? Xingar vai resolver? Também não. Maldizer vai resolver? Não. Reclamar vai resolver? Não. Então, como é que vai resolver? Neemias diz: alegria no Senhor a minha força é. Aleluia. Quando você está alegre servindo a Deus, você sabe, vai enfrentar luta, vai enfrentar dificuldade, vai ter problema, mas você não está só, porque Jesus prometeu: não vou deixar você sozinho. Eu vou pedir ao Pai e Ele vai rogar um outro Consolador. Esse Consolador é que nos momentos que a cabeça começa assim a ficar pesada, aí Ele vem para você e diz: ei, eu estou com você, eu te escolhi, eu estou do teu lado, eu te chamei. Você é fraco, mas eu sou forte. E você não está só nesta batalha. Então de manhã, ou durante a semana, ou durante o dia, nós preparamos-nos para vir na casa de Deus. Amém? Aí nós viemos à casa de Deus fazer o quê? Hoje eu estou pegando pesado, viu? Desde manhã. Alguns dizem assim: eu vou lá assistir o culto. Quem assiste fica assim, de longe, observando tudo. Ele está assistindo, aí ele vê erro daqui, falha dali,
ter feito dali. E aí ele vê tanta coisa que ele vai sair pior do que entrou. Se entrou doente, vai sair mais doente. Se entrou oprimido, vai sair mais oprimido. Por quê? Porque ele veio assistir. E assistindo ele vai ver muitas coisas que gosta e muitas coisas que não gosta, porque os seus olhares estão nas coisas daqui. Mas não, a partir de hoje você não vem mais assim. Eu nunca mais vou assistir um culto. Mas você vai dizer assim: eu vou participar do culto. Eu vou me envolver no culto. E se você se envolver no culto, você vai cantar, você vai bater palma, você vai adorar, você vai glorificar, que não vai dar tempo para ver as coisas que você não gosta. Você vai só ver coisa boa e sentir a presença do Eterno fortificando e fortalecendo você. Por quê? Porque você não é um assistente de culto, você é um participante na mesa do Senhor. Então veja bem, você é convidado para ir num banquete. Aí tem tudo de bom naquele banquete. E você vai, foi convidado, você vai. Mas você chega lá e você vai ficar só assistindo, vendo as pessoas comer e se deliciar do banquete. Você sai de lá satisfeito? Não. Você que não pega o garfo e a faca e me chama para você ver como é que vai bem. Só ver o outro comer, você não se alimenta. Mas quando você participa do banquete, você se fortalece, você se enriquece, você se enche e você sai alegre do banquete. Este é o culto que a gente veio fazer. Olha o que o Paulo disse para nós. Ele diz que nós temos que nos apresentar diante de Deus como sacrifício vivo, perfeito, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Aí olhem bem, a pessoa que só assiste o culto, ela vai chegar no final com essa decisão: não gostei, não gostei do louvor, não gostei daquele pregador, demorou demais, atrasou demais, falou muita coisa, eu não gostei. Espera aí, vamos ver uma coisa aqui. O culto não é para você gostar e nem para mim gostar, porque o culto não é para nós, o culto é para Ele. Quando nós nos reunimos aqui, é para cultuar a Ele, louvar a Ele, adorar a Ele. É Ele que tem que gostar. Nós temos que fazer de tudo que está ao nosso alcance para que o Senhor receba a nossa adoração e o nosso louvor, a nossa gratidão e o nosso amor verdadeiro por Ele. Então o culto não é para o homem, o culto é para Deus. Então você nunca mais vai dizer isso. Por quê? Porque cada um tem uma maneira de louvar, cada um tem uma maneira de se apresentar, mas tudo que se faz aqui é para a glória de Deus. Tem aquele que prega mais alto, aquele que prega mais baixo, tem aquele que fala bastante, aquele que fala pouco, mas tudo, Deus seja louvado. Então você participa, louva a Deus, adora a Deus, glorifica a Deus, e aí você sempre vai dar oportunidade para Deus agir na sua vida, porque quando você está participando desse culto, adorando Ele, glorificando Ele, Ele libera unção,
Ele libera poder. E sabe o que acontece? Sentadinho como você está aí, ouvindo a palavra, e a palavra vem no seu coração, e você toma posse daquela palavra, você pode receber uma cura aí, um milagre aí, uma libertação aí, a vitória que você veio buscar aí, sem que ninguém precisa pôr a mão na sua cabeça. Sabe por quê? A palavra diz: enviou a sua palavra e os sarou e livrou de todas as suas angústias ou destruição. Então é isso. Agora preste atenção. Geralmente a gente vai gastar aí 40 minutos, uns um pouco mais, outros um pouco menos, numa ministração. Olhem bem, Deus não fala com você os 40 minutos de pregação. Isso é muito sério que eu vou falar para você. Deus tem uma palavra especial para você. Aí você precisa estar atento. Por isso que você precisa participar, se envolver no culto de adoração, porque Deus tem uma palavra específica para você. Na hora daquela palavra específica, você pega ela. Ela é sua. Talvez os outros 39 minutos não foi para você, mas foi para quem está ao teu lado. Porque olha quantas pessoas tem aqui, cada um com um problema diferente, com uma luta diferente, mas Deus tem uma palavra para cada um. Então não é os 40 minutos que Deus vai falar com você, mas Ele vai falar numa palavra específica. E quando você está atento, quando você está participando, quando você está adorando e vem aquela palavra, você olha para você e diz: Deus é para mim. Aí você toma posse dela, e a palavra de Deus não volta vazia. Ela faz aquilo que Deus determina, porque Ele vela por cumprir a sua palavra. Amém, igreja? Então, alegrei-me quando me disseram: vamos na casa do Senhor participar de um culto de louvor, de um culto de adoração, de um culto de ações de graça, porque nós vamos cultuar o Todo-Poderoso. Ele está em nosso meio. Agora a segunda coisa está no Salmo 100. O Salmo 100, versículo 2, ele diz assim: sirva o Senhor com alegria e apresentei-vos a Ele com cântico. Agora está falando de serviço. Cada um de nós, todos nós, quando somos chamados por Cristo, Ele nos dá um dom, Ele nos dá uma tarefa, Ele nos dá um ministério. Ele não chamou para a gente ficar, não. Ele nos dá uma tarefa, Ele nos dá um dom, e eu tenho que buscar em Deus qual o dom que Ele me deu, qual a tarefa que Ele me deu. Há muitas na igreja. Uma das tarefas mais importantes na igreja, preste bem atenção, e ninguém percebe, ninguém vê, ninguém nem reconhece, é o ministério da intercessão. Sabe por quê? A intercessão, às vezes, ela está lá num quartinho da igreja, lá num lugarzinho que ninguém vai, que ninguém viu, que ninguém nunca foi, mas lá tem um grupo, ou tem uma pessoa que desde manhã ou numa hora marcada ela vem aqui, põe os seus joelhos ali e começa a orar a Deus. Usa o pastor que vai pregar hoje. Deus abençoa aqueles que vão fazer o louvor. Deus derrama graça, Deus derrama poder, Deus derrama unção, Deus cura o enfermo, Deus liberta o oprimido, Deus toca o pecador, perdoa ele, salva a alma. Faz, Senhor, uma grande obra no culto desta noite. Olha a intercessão como é importante. Às vezes ninguém nem percebe. Aí eu vou contar uma historinha para vocês. Posso contar? Ela demora umas 5 horas. A garganta já está seca, porque já
Terceira vez, ô Jesus. Vou contar uma historinha. Tinha uma igrejinha numa cidade, lá num bairro. A cidade era Itajaí, vocês conhecem? Era lá em Itajaí, lá em Santa Catarina. E tinha uma igrejinha de um bairro, pequenininha igrejinha, bem pequenininha. E lá naquela igrejinha tinha uma senhorinha, bem pobrezinha, catava latinha, reciclagem para sobreviver. E ela não tinha nem onde morar. Mas a igreja tinha um quartinho. No fundo da igreja tinha um quartinho. E aí alguém falou: pastor, a irmãzinha ali, ó, é daqui da igreja, é catalatinha, às vezes ela tem que morar debaixo da ponte, às vezes ela tem que morar num lugar aí, dormir na rua. Dá aquele quartinho para ela morar. Ninguém usa, tá lá no canto, dá aquele quartinho para ela. Deram o quartinho para ela morar. Aí ela foi morar lá, ficou feliz da vida. Quando deram o quartinho para ela morar, ela começou a interceder pela igreja. E ela colocava o seu joelho no chão todo dia. Desde manhã ela orava: Deus, hoje vai ter culto, dá sabedoria para o pastor, dá unção para o pastor, dá graça para o pastor, usa os músicos, usa todos que faz parte dessa liderança. Senhor, afasta o inimigo, afasta todo o mal. Era o ministério de intercessão. A igreja começou a crescer. A igreja começou a crescer. E a igreja começou a crescer. Tiveram que comprar o terreno do lado, tiveram que comprar o terreno do outro lado, tiveram que comprar o terreno do fundo. Fizeram uma catedral e deixaram o quartinho da irmãzinha lá, porque lá ela orava o tempo todo. Agora tinha um lugar para morar, estava grata, ela orava. E a igreja cresceu, ficou poderosa, ficou grande, ficou maravilhosa. Uma igreja. Mas a irmãzinha tinha um problema. Ela só tomava banho quando chovia. Meu Deus. Tem ninguém aqui assim não, né? Jesus, Ave Maria. E ela tinha o segundo problema. Na hora do culto ela vinha e sentava no primeiro banco. As pessoas iam sentando mais longe para cá, mas aí alguém chegou e falou: pastor, tem que fazer alguma coisa. Mas como eu vou fazer? A irmãzinha está aí. Pastor, tem que fazer alguma coisa. Ajuda, faz alguma coisa. O pastor pensou. A igreja agora tinha galeria. A igreja era grande. E lá na galeria tinha uma escada. E na escada tinha um buraco. E o pastor comprou uma cadeira gostosa, almofadada, bem chique. E aí falou para ela: ô irmãzinha, olha, nós vamos fazer uma homenagem para a senhora. Era nada, era só para tirá-la da frente. Mas nós vamos fazer uma homenagem para a senhora. Nós compramos uma cadeira, arrumamos esse cantinho aqui, ninguém senta, só a senhora. Nossa, ela ficou feliz da vida, foi honrada. Alegre demais por aquilo. Ela foi honrada agora, estava lá, naquele lugarzinho que era o lugar dela. Mas Deus é tão bom que ela ficou uma semana naquele lugarzinho lá e foi embora. Deus promoveu ela e levou ela para o céu. Morreu. Após a morte da irmãzinha, começou a acontecer uma coisa. O povo começou a ir para cá, o povo começou a ir para lá, porque quem mantinha aquela igreja de pé eram os seus joelhos no chão. Jesus tem misericórdia, Jesus tem piedade. Esse é o ministério de intercessão. Quem tem, faça com empenho, com dedicação, porque sabe, Deus ouve a sua oração, Deus ouve o seu clamor, Deus ouve quando você intercede. É um ministério glorioso. Agora a igreja não tinha mais, porque não tinha mais a irmãzinha que intercedia dia e noite. E a igreja começou e foi enfraquecendo, acabando a finança, acabando o povo. Ficou tão difícil que o pastor teve um infarto e morreu. Que é para encurtar a história. O pastor teve um infarto e morreu.
Quando ele chegou no céu, a primeira pessoa que ele viu, a irmãzinha. Não é possível. A irmãzinha. Só que ela já tinha chegado na frente e era o dia da coroação. E aquele dia era o dia da coroação dela. E o pastor estava lá. Quando foi a coroação, chamaram ela. O anjo veio com uma bandeja e colocou uma coroa na sua cabeça, que ela ficou até balançando. A coroa que o pastor olhou e disse: Jesus de Nazaré, se a coroa dela é daquele tamanho, vai precisar 3 anjos para carregar a minha. Soberba, né? 3 anjos para... Chama ela lá, ó. Aí chegou o dia da coroação dele. E quando chegou o dia da coroação dele, o anjo chegou com uma bandeja, pegou uma coroa do tamanho de um caroço de feijão, colocou na cabeça dele, que sumiu. Ele chamou o anjo e disse: peraí, tem alguma coisa errada aí. Ele falou: não, aqui ninguém erra não. Aqui é o que é. Aqui é tudo certinho. Não, eu tenho aquela irmã, nós conhecemos ela. Pois é, lá ela era membro da minha igreja lá, rapaz. Eu tinha um igrejão e ela morava lá de favor na igreja, e a coroa dela é maior do que a minha. O anjo disse: sabe por quê? Vou te refrescar a memória. Antes de você dar a casinha para ela morar lá no fundo, sua igreja era pequenininha, não era? Depois que ela passou a morar na igreja, ela passou a orar dia e noite. Pela resposta da oração dela, sua igreja cresceu. Valor da intercessão: servir o Senhor com alegria. Alegria, não estou usando esse exemplo, mas todo ministério tem que ser feito com prazer, tem que ser feito com alegria, tem que ser feito com amor. Sabe por quê? A gente não faz para o homem, a gente faz para o nosso Deus, e Ele recebe, porque a palavra diz que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O que você faz para o reino de Deus, em prol do reino de Deus, Deus é que recompensa você. O homem pode nem ver, o homem pode nem valorizar, mas Deus te valoriza e te recompensa. E o anjo falou para o homem: agora, pastor, você viu que quando ela morreu, sua igreja fracassou? Eu vi. Pois é, aquele povão era a resposta da intercessão dela. Hoje nós vamos ter mais intercessores aqui, né? Para interceder, para segurar o pastor Júnior, para segurar a pastora Michele, para segurar os obreiros que estão aqui, para segurar essa igreja linda. Vamos orar para ganhar Itajaí para o Senhor Jesus Cristo, para ter aqui muito, 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 muito mais. O poder da intercessão é um serviço para o Senhor que muita gente não percebe, mas é importante o ministério de intercessão, como o ministério de música, como o ministério de teatro, como o ministério de dança, como o ministério de como todos os ministérios que são importantes e que devem ser com alegria. Também o de intercessão é um ministério que você tem comunhão direta com o Pai. Se Deus te chamar para esse ministério, não diz não. Não diz não. Aceita-o e faça com alegria. Olha que maravilha. Alegria em ir na casa de Deus. Alegria em servir, prestar serviço na igreja para a glória de Deus. Terceiro, Jeremias capítulo 15, versículo 16 diz assim: achando a tua palavra, ó Senhor, logo as comi, e ela trouxe para o meu coração um gozo e grande alegria, por entender que eu pertenço ao Senhor. O que eu estou falando agora? Prazer em meditar na palavra. E aí uma perguntinha para nós dormir com ela. A hora que você estiver lá, dormindo, você perguntar para você: quantas vezes por dia você lê a Bíblia? Responde para mim não. Quantas vezes por dia? Olhe bem aqui.
A gente se alimenta no mínimo 3 vezes por dia, né? Eu alimento mais um pouquinho, porque a gente dá umas beliscadas no meio de uma e outra. A gente sempre tá bi, não é assim? Para manter o quê? O físico forte. Boa alimentação, boa saúde física. Então o corpo precisa de alimento. Mas também nós temos dentro dessa carcaça um espírito que precisa de ser alimentado. E como é que alimenta ele? Jesus disse que ninguém vive só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então nós precisamos alimentar o nosso espírito. Como? Meditando em sua palavra. Agora não é meditar. Meditar é ler. Como ler jornal, como ler revista, como ler gibi. Não, meditar não é ler. Meditar é quando você lê um versículo, procura entender ele e traz ele para a sua realidade. Por quê? Porque quando você olha no espelho, você vê o seu rosto. Você vê você. E quando você medita na palavra de Deus, você se vê por dentro. Como está a sua ação, como está as suas atitudes, relacionamento pai e filho, marido e mulher, amigo, parente, vizinho, empregado, patrão. E você se vê. E sabe o que acontece com a palavra quando você medita nela? Ela começa a dirigir você. Ela começa a orientar você. Ela começa a guiar você. E você vai ter sucesso no dia a dia. Alegria em ler a palavra, alegria em meditar na palavra. E aí eu levo vocês lá para o Salmo 1. O Salmo 1, versículo 2 disse que o prazer do justo é na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Não é uma vez por semana, é na igreja. Ele medita. O prazer, olha aí, o prazer, a alegria, a satisfação do servo de Deus é meditar na sua palavra. Sabe por quê? Quando você canta, você fala com Deus. Quando você lê a Bíblia, quando você ora, você fala com Deus. Mas quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Olha que diferença. Então, se você quer que Deus fale com você todos os dias, leia a sua palavra todos os dias. Jesus disse: examinai as escrituras, são elas que de mim testificam, e vos cuidar ter nela a vida eterna. Vamos examinar a palavra de Deus. Então diz que o justo, o seu prazer é na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Agora vamos ver o resultado. Versículo 3 do Salmo 1. Tem resultado? Tem. Olha o resultado. Será como árvore plantada junto ao ribeiro d'água, cujas folhas não caem, dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Olha que maravilha. Sucesso na vida, prosperidade na vida. Por quê? Na alegria de se alimentar da palavra, na alegria de estudar a palavra, na alegria de se alimentar na palavra, na alegria de praticar a palavra, na alegria de viver a palavra. Deus derrama a bênção sem medida sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre os seus negócios, porque o texto diz que tudo que você pôr as mãos, Deus abençoa. Diga: essa promessa é para mim, e eu recebo para minha vida, plantado junto ao ribeiro d'água. Olha que maravilha. Agora, em quarto lugar, vou mexer no teu bolso. Tudo converte, menos o bolso. Oh, Jesus. E o pastor Anísio falando aqui agora há pouco, como é duro converter o bolso. Mas sabe, gente, a promessa de Deus é essa: quanto mais você dá para Ele, mais Ele dá para você. Olha. Olha aí. Aí a estratégia do Satanás é dizer para você: não dá não, não dá não. Você vai dar dinheiro para a igreja, você vai dar dinheiro para pastor, vai dar dinheiro para homem. Não. Isso aqui tem a liderança, mas pertence ao Senhor.
Tudo que se faz aqui é para a glória de Deus. Esse povo, tudo aqui louva o Senhor. Então Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, ele diz: cada um contribua segundo o propor no teu coração, não por necessidade, mas com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Não é por obrigação, eu tenho que dar, eu preciso, não, e nem fazer breganha, não, é entender que nós não somos dono de nada, mas Deus é dono de tudo. Eu falei hoje, não sei se de manhã ou à tarde, veja bem, a gente não tem nada aqui nessa terra. Enquanto a gente vive aqui, a gente usufrui daquilo que Deus permite. Ó, eu ganhei esse relógio aqui, ó, que relógio bonito. Eu gostei, né? Eu ganhei esse relógio de presente, ele é meu. É meu? Não, eu estou usando ele. Agora, quer ver uma coisa? Espero que eu não morra hoje, porque eu disse que eu vou morrer com 122 anos e 17 dias. Então vocês vão ter que me aguentar muito tempo ainda, viu? Agora, olhe bem, vamos supor que eu morro amanhã. Relógio não, mas eu morro amanhã, ele vai servir para mim para alguma coisa? Não. Aí a minha esposa casa com outro. Aí ela quer agradar o outro, fala assim para ele: ó, tá vendo esse relógio aqui, ó, que bonito? Era do finado. Mas ele vai ficar tão bem no seu braço e dá para ele. Ei, eu quero dizer para vocês que nós não somos dono de nada. Deus é o dono de tudo. E às vezes a gente briga por aquilo que a gente não trouxe e se mata por aquilo que a gente não vai levar. Gente, vamos viver e vamos contribuir com o reino de Deus, vamos contribuir com a obra de Deus com alegria, sempre dizendo: Senhor, obrigado por ter me dado, obrigado por ter me sustentado, obrigado por abrir as portas para o meu trabalho, para a minha família, para os meus negócios. Senhor, eu sou grato porque o Senhor é o meu Deus. E aí, gente, nós vencemos a avareza, a ganância. Nós vencemos como? Porque a gente se sente feliz, alegre em ver o reino de Deus crescer. Então vamos contribuir, vamos dizimar com alegria e não por obrigação, mas com alegria. Último, agora eu estou encerrando, viu? Mas daqui 2 horas ainda. Último, Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Que diz Romanos 14, 17? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Lembra que eu falei do Espírito Santo? Só Ele pode encher o nosso coração de alegria e nos fortificar e nos fortalecer. Agora a gente diz assim: quando eu morrer eu vou viver o reino de Deus. O reino de Deus, não, gente. Quando você aceitou Jesus, abriu o teu coração, o reino de Deus já entrou em você. Você já começa a viver o reino de Deus. E o reino de Deus é um reino de justiça, é um reino de paz e é um reino de alegria no Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por me ajudar a entender desse mistério e fazer parte do teu reino. Olha que alegria. Eu faço parte do reino de Deus que nunca vai ter fim. Enquanto a gente estiver aqui na terra, Ele está conosco. Quando terminar nossa jornada aqui na terra, nós vamos estar eternamente com Ele na glória. Começamos a viver o reino aqui e vamos viver e reinar com Ele por toda a eternidade no reino celestial, porque foi por isso que Jesus veio ao mundo, para nos comprar, para nos redimir, para nos justificar, para nos perdoar, para nos reconciliar com o
Pai e nos dá o direito de viver eternamente com Ele. Que maravilha! Você se envolve com Deus e Ele se envolve com você. Olha o que a palavra envolve com você. Olha o que a palavra diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Olha aqui, a iniciativa é nossa, nós vamos a Ele e Ele vem a nós. É isso a palavra: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Agora nós vamos orar. Por quê? Porque eu disse que você não vai sair daqui de mãos vazias. Mas pastor, eu vim aqui com um problema, eu vim aqui com uma dificuldade, eu vim aqui com uma luta, e eu não sei. E mesmo que eu soubesse, não ia poder te ajudar. Só ia me sentir, ó, que pena, que dó, mas é a vida, né? Agora não. Você vai falar com aquele que é todo poderoso. O seu problema é impossível para você resolver. Você está diante do Deus do impossível. Ele pode abrir portas que o diabo fechou para você, e Ele pode fechar a porta que o diabo abriu, e Ele pode e quer te fazer um vencedor. Amém? Acredita nisso? Então o que você vai fazer? Vai fazer o que Pedro disse: lançando sobre Ele, Deus, todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Olha aí, é Ele que quer cuidar de você. Ele quer cuidar da sua família, do seu trabalho, dos seus negócios. Ele vai cuidar de você, proteger você, guardar você, abençoar você, guiar você. Coloca a sua vida nas mãos dEle. Então agora você vai fazer isso: colocar as duas mãos na posição de receber. Assim, ó. Essa é a posição de receber. Aqui, ó, palma da mão aberta para receber. E aí você vai fechar os teus olhos agora. E agora nós vamos fazer um silêncio absoluto. E só você e Ele. Você vai entrar na sala do trono. E lá na sala do trono, pela fé, você vai falar para Ele: Deus, nesta noite eu marquei um encontro com o Senhor aqui na tua casa. Eu vim aqui, Senhor, mas eu estou passando por isso. E Deus, sozinho eu não consigo. Sozinho eu não tenho força, eu não tenho disposição, eu não tenho ânimo, eu não tenho nem mesmo a alegria que o pastor falou. Mas Deus, eu estou aqui na tua casa, me ajuda, me dá sabedoria, me ilumina. Vai abrindo o teu coração. Isso, vai contando para Ele. Se você está com um problema no casamento, conta para Ele, dá o nome do teu marido, da tua mulher. Se você está com problema com os filhos, conta para Ele, dá o nome do teu filho, da tua filha para Ele. Se você está com problema de emprego, fala qual é o tipo de problema e qual é a situação que você está vivendo. Você está com problema com o namoro, com o noivado, você está com problema na empresa. Ei, Deus quer participar com você de todos os seus problemas, e Ele quer fazer de você mais que vencedor. Ele quer te dar vitória, e em nome de Jesus Cristo, você não vai sair daqui de mãos vazias. Oh meu Deus, neste momento, Senhor, como ministro do teu evangelho, eu me coloco de joelho na tua presença santa, e eu estendo as minhas mãos para interceder por esta igreja. Meu Deus, o Senhor conhece cada coraçãozinho aqui. O Senhor conhece a tristeza, a luta, a dificuldade, o problema, a batalha que cada um está enfrentando, Senhor. O Senhor sabe da necessidade de cada um, e em Jesus Cristo a tua palavra diz que o Senhor supre todas as nossas necessidades, porque cada um dos teus filhos, pela fé, confiando no Senhor, está abrindo o coração. Por isso abençoa este pai, abençoa esta mãe, abençoa este filho, abençoa esta filha, abençoa este homem, esta mulher, essa pessoa que veio pela primeira vez, essa pessoa que já está frequentando essa igreja. Derrama graça sobre ela,
ela, derrama unção sobre ela, derrama o poder sobre ela. Oh meu Deus, abre as portas do trabalho, dos negócios, na família. Oh meu Deus, estendei as tuas mãos para curar esse corpo doente, das plantas dos pés até o alto da cabeça. Queima essa enfermidade, destrua este mal pela raiz, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Dá vitória, Senhor, dá vitória, Senhor, dá vitória em todas as áreas: física, mental, espiritual, financeira, conjugal, emocional, sentimental. Que todos tenham a bênção que vieram buscar e que todos sejam abençoados. Atende o pedido dessa pessoa desesperada, levanta essa pessoa caída, fortalece essa pessoa fraca, anime essa pessoa desanimada, cura essa pessoa doente e liberta essa pessoa pelo seu poder. Perdoa pecado, transforma a vida, meu Deus, reconcilia contigo, fala no coração de cada um, desperta o desejo de te buscar, de te adorar, de te servir e de te louvar, porque só o Senhor é Deus. E eu estou orando, Pai, certo da vitória, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. E assim seja.